Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Certeza que você já ouviu esse salmo alguma vez na sua vida. Diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria. Tem outras versões que falam assim, que é para que alcancemos um coração sábio. E os estudos dizem que o coração é o centro das nossas emoções. Então, sempre quando você fala assim, coração, você está se referindo às suas emoções. E aqui, esse versículo está dizendo: Senhor, nos ensina a contar os dias, nos ensina a vivenciar os dias, para que o meu coração deixe de ser burro, faça escolhas erradas de acordo com as emoções que tá ali nele, para que eu tenha sabedoria nas minhas emoções, para que as minhas emoções sejam sábias, façam escolhas certas, tenham decisões certas, porque tudo que a gente age na emoção, na maioria das vezes tá errado, né? Se você vai no calor da emoção da raiva, você age errado. Então, diz que quando você tá com as emoções muito no ápice, seja raiva ou seja muita alegria, não é um lugar sábio para tomar decisões. Quando você precisa tomar uma decisão importante, você não pode estar nem com muita raiva e nem muito feliz. Porque se você tiver com muita raiva, você vai tomar uma decisão errada. Se você tiver muito feliz, você vai se arrepender. Mas por que eu falei que eu ia? Por que eu prometi que eu ia fazer? Porque o nosso coração se corrompe muito fácil. A Bíblia diz que não existe nada mais corrupto e enganoso do que o nosso coração. E se você não sabe, o autor desse salmo, Salmo 90, é Moisés. Moisés é o autor desse salmo. Ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, para que nós alcancemos um nível de emoções estáveis, para que nós não sejamos levados ali por decisões emocionais, mas que sejam emoções que tenham uma sabedoria vinda do Senhor. Por que Moisés pediu para Deus ensinar? Contar os dias, porque é Deus que criou os dias, Ele é o autor da vida, é o autor dos dias, e Ele sabe qual a melhor forma de aproveitar esses dias. Quando meus meninos eram pequenos, às vezes as pessoas mais velhas, idosas, chegavam para mim e via que eu estava com um neném no colo, falava assim: aproveita, passa tão depressa. E eu, com o neném no colo, olhava e falava assim: mas eu queria tanto que já estivesse andando. Engraçado que eu não sei se vocês têm mais de um filho, mas quando eu tive meu primeiro filho, eu tive tanta pressa que ele falasse, tanta pressa que ele andasse, tanta pressa de ver as coisas que uma criança que ele tivesse logo. Já no segundo eu já tive uma calma maior. Eu vi que realmente passa muito rápido. E eu falei... Aí com a minha filha, quando minha filha nasceu, eu tive mais calma. Não tive tanta pressa. Quis aproveitar mais e pude aproveitar mais. Eu confesso a vocês que eu tentei aproveitar a infância dos meus filhos no máximo. Porque eu queria olhar para trás não com uma saudade de falar: eu podia ter aproveitado mais. Eu queria olhar para trás e ter aquela saudade de como foi bom, né? Como foi importante. Mas na maioria das vezes as nossas saudades trazem arrependimentos, porque nós não curtimos e não vivemos de verdade as coisas boas. E se você for olhar para trás, você não vivenciou coisas incríveis e coisas maravilhosas, porque os seus olhos não estavam nas promessas de Deus. Os seus olhos estavam nas dificuldades da vida. E na Bíblia, toda vez que você vê que Deus fala com o profeta que vai fazer algo, que vai dar algo para o povo, que vai dar um presente para o povo, tipo, eu vou dar uma terra, eu vou dar filhos, eu vou te mostrar um lugar. Deus não fala das dificuldades que a pessoa vai ter naquele caminho. Deus fala da promessa que Ele cumprirá durante o caminho, e quando a pessoa chegar lá, na terra prometida, quando chegar no lugar, Deus coloca ali as coisas boas. Por quê? A Bíblia diz que todo dia tem o mal, né? Fala assim, não fala que o dia de ontem é melhor que o dia de hoje.
basta cada dia o seu próprio mal. Então o mal, ele já existe. Então não há necessidade de Deus ficar falando do mal. Ele fala das promessas, que ele tem promessas. Então mesmo que você passe pelo mal, pelo vale, pela escuridão, ele tem tesouros escondidos ali dentro para você. Então ele fala das promessas. Então todas as vezes que você olha para o seu passado e você se arrepende de não ter vivido mais, de não ter curtido mais, podia ter curtido mais meus filhos, podia ter curtido mais meu namoro, podia ter feito mais coisas, e você olha com arrependimento, é porque na época que você estava vivenciando, você estava com os olhos nas dificuldades, não estava com os olhos nas promessas de Deus. E eu tenho aqui um exemplo bem importante na vida de Moisés. Em Números 13. Primeiro assim, né? Era para ele... Quando Moisés libertou o povo, dizem que a distância do Egito até a Terra Prometida eram 200 quilômetros. E esse percurso eles completariam em 40 dias. Só que porque o povo ficou reclamando, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo deixou de olhar para as promessas de Deus, deixou de acreditar que Deus, apesar de Deus estar suprindo com a nuvem de dia, com a tocha de fogo à noite, maná, codornizes, isso não era suficiente para eles, eles continuaram reclamando. Por causa da reclamação, porque o povo estava com os olhos na dificuldade, demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. E só entrou na Terra Prometida aqueles que olharam a promessa. Aqueles que estavam de olho nas promessas de Deus, não nas dificuldades do caminho. Então, se você for ver Números 13, depois vou deixar aqui na legenda, eu deixo os textos, tá, gente? Números 13 e 14 fala que quando Moisés estava perto da terra, ele enviou 12 espias. Desses 12 espias, esses 12 espias, eles eram um representante de cada tribo, e eram 12 tribos. Então pegou os príncipes de cada tribo e enviou para pesquisar, para ver como que era a terra, se era igual Deus tinha falado mesmo, que Deus falou que a terra manava leite e mel, que a terra era maravilhosa. E o Moisés falou, vai lá ver se é isso mesmo que Deus falou pra gente, prometeu, vê se tem alguma dificuldade, dá uma pesquisada. Lá Moisés mandou 12 homens. E se você for olhar, quando esses homens retornam, no versículo 27, no 27 até o 29 ali, eles estão relatando o que eles viram. 10 homens. Os 10, a maioria dos homens que foram enviados, chegaram falando, olha, é igual Deus falou. Lá mana leite e mel, tudo que Deus falou que tinha na terra tem. Mas tem homens enormes. Os soldados são enormes. A terra, a cidade, ela é cercada por um muro enorme. E nós somos como gafanhotos. Nós não vamos dar conta de entrar lá dentro. É muito perigoso. É mesmo, do jeito que Deus falou, é. Mas as dificuldades que nós vamos enfrentar é muito maior do que nós. Nós não vamos conseguir. Já Caleb, no versículo 30, fala, nós vamos conseguir. Deus é conosco, nós vamos conseguir. E o povo escutou Caleb e Josué falando ali que iria conseguir? Não, o povo deu ouvidos para os 10 espias. Poxa, mas é a maioria que está falando. Sendo que Deus falando não conta como maioria, né? E no versículo 1 do capítulo 14, fala que o povo reclamou e chorou a noite toda. E eu não sei para quem que eu estou falando aqui essa palavra. Enquanto você não olhar para as promessas de Deus, você vai passar a vida reclamando e chorando. E vai ser noite para você. Você acha que quando Deus colocou você nesse lugar, nessa família, nesse trabalho, quando Deus permitiu que você estivesse no lugar que você estivesse hoje, Deus não sabia das dificuldades que você iria enfrentar? Claro que sabia. Lá em Isaías 45, 2 fala, eu irei adiante de você. Para quê? Para quebrar as portas para derrubar portas de bronze, para quebrar as trancas de ferro, para endireitar. E no versículo 3 de Isaías 45 fala, eu vou dar para vocês os tesouros escondidos na escuridão, que estão na escuridão. Ou seja, todos nós vamos passar por escuridão. Nós vamos passar por dificuldade. Jesus ainda alertou, falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Confia na minha promessa, confia no meu amor, confia no meu poder, porque eu venci o mundo.
E se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, me buscar em primeiro lugar na sua vida, todas as suas necessidades que você tiver vai ser suprida. Porque eu já estive nesse lugar que você está aí hoje, eu já estive aí antes de você chegar. E preparei tesouros neste lugar que você está. Fernanda, então o que eu vou fazer? Eu estou passando por esse problema enorme aqui na minha vida. Você quer o quê? Busque os tesouros. Existe um tesouro enorme nessa sua dificuldade que Deus quer entregar para você. E eu vou falar, o maior tesouro que Deus pode entregar para a humanidade é a mudança de entendimento. Você precisa entender que o fato não é a escuridão que você está passando. São os tesouros escondidos que Deus colocou nessa escuridão para entregar para você. Enquanto você reclamar e chorar, que fala no capítulo 14, versículo 1, fala que o povo reclamou e chorou a noite toda. Porque Josué e Caleb com Deus não era a maioria. A maioria que importava eram os 10 que estavam relatando. Relataram ali, não relataram as promessas de Deus, relataram ali os seus medos, as suas angústias, as suas dores. E Moisés escreveu esse Salmo 90, e dizendo tanto que a vida é breve, tanto que a vida passa rápido. Lê depois o Salmo 90. E ele percebeu que faltou sabedoria. E ele falou, Senhor, nos ensina a contar os dias, nos ajuda a olhar os tesouros escondidos que existem na dor, que existem na dificuldade. Então, aqui em Isaías, quando fala, no versículo 3 do capítulo 45, fala, eu vou endireitar o seu caminho, tornar plano o seu caminho, porque existem tesouros escondidos na escuridão que eu quero entregar para você, que em outro lugar você não receberia. Você só vai receber porque você está passando nesta escuridão. E a Bíblia garante, a promessa de Deus é que a promessa dele é passar com você, é ir adiante de você para tornar o seu caminho leve, para tornar o seu caminho tranquilo. Lá em Isaías 26:7 fala, a vereda do justo é plana. Tu que és reto, torna suave o caminho do justo. O caminho do justo, daquele que olha para a promessa de Deus, não fica olhando para os problemas e reclamando, é mais breve. Você chega mais rápido. Porque o povo reclamou, uma viagem de 40 dias durou 40 anos. E só entrou na terra prometida quem creu na promessa, que foi a tribo de Josué e a tribo de Caleb. Sabe, quando Josué foi conquistar a cidade de Jericó, ele não mandou 12 espias igual Moisés. Ele escolheu 2 homens que tinham a mesma visão que ele e Caleb, a mesma visão, o mesmo otimismo. Escolheu 2 homens que olhavam para as promessas de Deus, firmes em sua convicção e visão. E falou, vocês 2 vão lá ver a terra de Jericó, ver quais são as possibilidades que nós temos de entrar naquela terra. E qual foi o relato destes 2 homens? Primeiro, Josué, lá no capítulo 2, versículo 1, fala que Josué enviou 2 espias, apenas 2. E no versículo 24 de Josué 2, fala o relato dos 2 homens, dos 2 espias que Josué enviou para sondar a terra de Jericó que eles iriam conquistar. E o que foi que eles disseram? Certamente o Senhor tem dado toda essa terra em nossas mãos, pois até os moradores têm medo de nós. E olha que eles entraram na cidade, eles foram perseguidos pelos soldados. Eles esconderam na casa de Raabe, se esconderam lá. E ficou ali até o perigo passar. E quando eles estavam lá, Raabe falou assim, olha, nós temos ouvido, nós temos escutado sobre o seu Deus. Nós temos medo do que ele pode fazer aqui em Jericó. Nós queremos que o seu Deus nos poupe. E aí eles prometeram para Raabe colocar lá uma fita vermelha, que quando eles fossem atacar Jericó, conquistar Jericó, ela seria poupada com a família dela. Então, assim, você está enfrentando dificuldades, você está enfrentando dores, você está enfrentando lutas, e Deus está dizendo, eu tenho tesouros escondidos para você nessa luta. Só que você está com medo da luta, você não está prestando atenção no que Deus está te entregando. Você está com seus olhos fixos na dificuldade, nos problemas.
Você não consegue olhar como Josué e Caleb para algo difícil, para algo impossível nos olhos humanos e não consegue enxergar a promessa de Deus como Josué e Caleb enxergaram. Sabe? E é uma garantia que Deus vai na sua frente. O lugar que você está hoje, Deus esteve nele antes. O lugar que você quer chegar um dia, Deus já está lá antes de você, porque Deus é atemporal. Para colocar tesouros escondidos em cada estação que você passar. Para colocar tesouros escondidos em cada lugar que você passar. Então, quando você estiver passando pela luta, pela dor, lembre-se do que Moisés disse: Senhor, a vida é tão breve, a vida é tão curta. Eu não quero perder as tuas promessas. Eu não quero perder de vivenciar o que o Senhor tem para mim nesse lugar. Tá doendo muito o lugar que eu tô. Tá escuro. Mas o Senhor me diz que tem promessas, que tem tesouros escondidos nessa escuridão. Então eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa nova estação. Então olha para as promessas de Deus em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Como Josué e Caleb, vocês possam entender as dificuldades que realmente Caleb mesmo falou, é realmente muito difícil, mas quem está conosco é o Senhor. Aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos livrou das pragas, aquele que nos alimentou aqui, que as nossas roupas não estragaram, esse Deus está conosco e é o suficiente para nós superarmos qualquer inimigo que vem pela nossa frente. Para terminar essa live, eu quero deixar com você o Salmo 95. E eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abrace seu coração, para que você entenda que olhar para as dificuldades é permanecer na noite, é atrasar, chegar no lugar da promessa. Que talvez você não vai chegar, só seus filhos chegarão, só a sua geração, só depois de você que vai conquistar, porque você ficou gastando o seu tempo reclamando e chorando, murmurando com a sua dificuldade. Então olha para as promessas de Deus como Josué e Caleb. Se o Senhor é conosco, eu vou vencer. E Isaías 45, versículo 3 fala: eu quero aproveitar de todo o tesouro escondido que tiver, mesmo que seja na escuridão. Tem tesouro escondido de Deus para você. Para terminar essa live, Salmo 95, para abençoar seu dia. Vinde. Cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graça, vamos adorá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Dele é o mar, foi ele quem o criou e a terra firme, que suas mãos formaram. Vinde. Adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo e pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que hoje escuteis a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando os vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto os meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece meus caminhos. Por esse motivo, jurei a minha revolta. Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Quer entrar no lugar do repouso do Senhor? Quer entrar no lugar do descanso do Senhor? Para de olhar para suas dores, lutas e dificuldades e olha as promessas. Olha para as promessas que Deus tem para a sua vida. Porque enquanto o povo reclamou, uma viagem de 40 dias durou 40 anos. Então, se você tem pressa de encontrar o descanso e alívio, olha para as promessas. Porque, igual Isaías 45, versículo 3, eu tenho tesouros escondidos na escuridão. Tá escuro? Olha para os tesouros que Deus tem para você neste problema, nessa dificuldade, nessa luta. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração e eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Josiane diante do Senhor, que está pedindo oração pelo seu filho Diego, pela Lena, que pede oração por ela. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece
e sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos. E em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que o seu Santo Espírito os abrace, os alcance neste momento, para que eles consigam olhar para o Senhor, tirar os olhos da dificuldade deles e conseguir enxergar as tuas promessas. Que em nome de Jesus, o coração deles não sejam mais endurecidos e eles consigam ouvir a tua voz. Que em nome de Jesus, Pai, eles possam saber que o Senhor é Deus, foi o Senhor quem nos fez e nós somos do Senhor. Os dias são maus, os dias passam rapidamente, a nossa vida é curta e nós precisamos aprender a vivenciar e a contar os nossos dias, ser sábios e não deixar que as nossas emoções controlem a nossa vida, mas que o Senhor seja o nosso governo, que venha o teu reino, Jesus, que venha o teu governo sobre nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor olhe para a vida dos meus irmãos. Quem estiver enfermo agora em seu corpo ou em sua alma, no seu coração, você está preso, está angustiado, está faltando ar de tanta sufocamento, angústia e ansiedade, que todas essas correntes e prisões emocionais sejam quebradas agora em nome de Jesus. Se a doença é física, que Deus potencialize agora essa medicação para que essa sua enfermidade seja curada em nome de Jesus. Peço pelo Lucas e a Franciele, que a Isabelle está colocando aqui diante do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que eles precisam, Senhor. E eu peço, Senhor, Santo Espírito, que o Senhor os visite, os abrace e derrame sobre ele a tua graça, que é melhor do que a vida, mas que vai alcançar e trazer alegria para os dias da Franciele e do Lucas, que o Senhor vai derramar sobre eles o entendimento de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Aprenda a contar os dias olhando para as promessas do Senhor, para que você chegue mais rápido até o outro lado, onde Deus quer que você desfrute do melhor dele dessa terra. Um beijo. Tchau, tchau.